Glórias a Deus. Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bendito, Ele é o nosso Rei. E nós estamos mais uma vez aqui reunidos, nesse segundo período, com o objetivo de aprender mais de Deus, conhecer um pouco mais do Senhor. Precisamos disso. Precisamos aprender dele. E apenas em momentos como esse, nós paramos as nossas atividades e nós nos dedicamos a isso. Que este, no segundo período, possa ser para você abençoado. No sentido de expor as suas doenças, as suas enfermidades, para que você possa ser tratado. Estamos tratando dentro de frutos da carne e fruto do Espírito, dos frutos da carne. Conforme falei no primeiro período, é mais fácil a gente trabalhar as coisas mais amargas, para depois nós podermos nos aprofundar e nos deleitar no Senhor. Tratamos no primeiro período de impureza. Domingo passado nós tratamos de prostituição. E antes de tratarmos do terceiro tema, que é lascívia, eu me detive aqui num texto de Atos, que toda vez que você ouvir sobre alguma coisa que te confronta, quando você ouvir sobre algo que te constrange perante Deus, que você possa lembrar desse texto de Atos. Havia acabado de ocorrer, Atos capítulo 2, havia acabado de ocorrer a descida do Espírito Santo. E as pessoas, elas estavam naquele contexto de Páscoa, a cidade estava lotada. Alguns homens olham para os apóstolos que estavam cheios do Espírito Santo, sendo que eles estavam bêbados. Outros olhavam e falavam: não, eles estão falando na nossa própria língua. Eles não podem ser versados nesta língua. E o apóstolo Pedro, ele faz uma exposição que leva aqueles homens a se constrangerem. Em Atos capítulo 2, verso 37, diz assim: ouvindo eles tais coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Muitas vezes você ouve a pregação, você ouve a exposição do fruto da carne, e você vai se encontrar nessa situação e você vai olhar e perguntar para Deus: o que eu faço? Ou você pode me ligar e falar: Pastor Paulo, o que eu faço? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. O que antes era pecaminoso, começa todo um trabalhar. O Espírito ali adentra o seu coração, e você deixa ou diminui a produção de frutos da carne, e você começa a produzir o fruto do Espírito. Como eu falei antes do intervalo, para fazer o que é ruim, você não precisa ser ensinado. Mas para gerar o fruto do Espírito, para que você possa gerar amor, bondade, longanimidade, mansidão, paciência, domínio próprio e outros, apenas sendo nascido de novo. Quando você, mais uma vez, quando você se deparar a condição pecaminosa do seu coração, responda como
ouça a palavra de Pedro em Atos capítulo 2, verso 38, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, e então recebereis o Espírito. Amém, queridos? Esse terceiro tema, vamos ler Gálatas capítulo 5 novamente. Por favor, abra aí Gálatas capítulo 5. Há pessoas que estão chegando agora. Se você não assistiu os outros episódios, as outras exposições, convido você a assisti-las. Está no nosso canal do YouTube, também está no Facebook. É importante você dar continuidade a esse estudo. Dê um ok, dê um alô, diga que você está aí, entendeu? Eu fico tão feliz, eu fico feliz de saber, porque você sabe que se você não dá o oi, mesmo se você dá, eu ligo para você perguntando: você não estava no dominical? O que aconteceu? Economiza esse tempo para mim. Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, nós vimos no domingo passado. Prostituição e impureza, nós vimos no primeiro período de hoje. Lascívia, nós vamos ver agora no segundo período, e provavelmente nós vamos entrar em mais alguma. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E antes do intervalo eu falei e repito: praticam com frequência, praticam sem retenção de coração, sem desejo de mudança. Terceiro fruto da carne é a selgeia. A-S-E-L-G-E-I-A. No grego não se fala G, fala G. A selgeia, que quer dizer lascívia, libertinagem, sensualidade. Pastor, eu quero me vestir de uma forma sensual. Lascívia. Porque quando você se veste de uma forma sensual, você está despertando pensamentos impuros em outras pessoas. Você tem que pensar nessas coisas. Ações indecentes, ansiedade, desejo pelo prazer carnal. Pode-se ver um clima ascendente do mal nas 3 primeiras palavras, com que a lista das obras da carne, o fruto da carne. Pode continuar. Acidente técnico. Voltando. Pode-se ver um clímax. Hã? Que susto. É porque o celular é muito grande. Deixa eu pausar, peraí. Voltou. De volta? Você caiu da cadeira? É isso? Tem condição, peraí. Só não põe no botão desligar, não, senão ele apaga. É isso que ela tá colocando. Pronto. Pronto? Fica de olho aí. Aí. Podemos continuar? Pode-se ver um clima ascendente do mal nas 3 primeiras palavras com que a lista das obras da carne começam. Fornicação, que é o primeiro, prostituição, indica o pecado dentro de uma área específica da vida, a área das relações sexuais. A impureza, que nós vimos no primeiro período, indica uma contaminação geral da pessoa.
maculando todas as esferas da vida. Não é apenas a área sexual que é maculada, mas todas as áreas da vida. E aí nós entramos na lascívia. Lascívia indica não só essa atitude desenfreada, não só a contaminação do corpo inteiro, não só a contaminação do teu ambiente, mas indica o teu, o meu amor ao pecado. De uma forma tão desenfreada, tão audaz, que o homem deixou de se importar com o que Deus pensa, com o que os homens pensam a respeito das suas ações. Não é mais uma decisão de você fazer ou pecar de uma forma escondida. Você peca e você quer que isso seja feito de uma maneira aberta. Claramente eu identifico a ação do homossexualismo nos dias de hoje nesta condição. Eles não desejam apenas manter as suas relações homoafetivas. Não. Além disso, eles querem ser aceitos pela sociedade. Além disso, eles querem ser reconhecidos pela própria igreja. Pessoas entram em igrejas cristãs que são contra esses princípios e eles exigem de uma maneira legal serem casados naquele local. E quando o pastor, quando o líder não faz, muitas vezes ele cai na mídia ou pode acabar, inclusive, preso. Qual é o desejo? A pessoa já não está mantendo o seu relacionamento? Já não está andando de mão dada? Já não é reconhecido como um casal? Para que tem que entrar na igreja? É exatamente esta condição. A nossa sociedade hoje, ela vive um contexto da vida lasciva. Eu faço e eu tenho que mostrar que eu fiz. Um caso que não tem a ver com a sexualidade. Quando aqueles homens lá nos Estados Unidos prenderam aquele homem negro, para que eles filmaram? Para que eles filmaram? Além de fazer a coisa errada, a pessoa tem o desejo, a necessidade de receber o que? A aprovação. É por isso que das mídias sociais que mais explode são aqueles que trabalham com vídeos e fotos. Porque as pessoas elas têm necessidade de se expor. E quanto mais likes elas recebem, quanto mais joinha e aprovações elas recebem, mais elas acham que elas estão fazendo a coisa correta. Lascívia indica um amor ao pecado tão desenfreado que o homem, o ser humano, deixou-se de importar com o que Deus pensa, com o que as pessoas pensam a respeito das suas ações. Um homem ele pode ser impuro. Quando eu falo homem, o ser humano. Um ser humano pode ser impuro e esconder o seu pecado. Porque a opinião e a decência públicas ainda têm algum domínio sobre ele. E quando você olha, por exemplo, o contexto da psicologia, se você estudar ou ler um pouco, você vai ver que a ideia inicial da psicologia é mostrar entre o que a pessoa quer ser, o que ela pode ser, e você tenta achar um meio termo, saindo do contexto da psicologia. A pessoa, ela tem uma vida promíscua, mas durante o dia, ela faz o que? Ela paga os seus impostos, ela tem um trabalho de carteira assinada, ela vai no metrô, ela paga a sua passagem, compra o seu alimento, pede nota fiscal. Então, para a sociedade está tudo certo. Mas quando chega a noite, eu quero me desvairar. A situação hoje é diferente. As pessoas elas não querem mais viver meio período. A condição do sair do armário
tanto da área sexual como de qualquer outra atitude pecaminosa, que hoje para o mundo não é mais pecaminoso, ele tem se invertido de tal maneira que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Então, quando eu ajo como eu ajo, as pessoas elas têm que me aplaudir. E ai delas se não me aplaudirem. O homem pode ser impuro e esconder o seu pecado, porque a opinião e a decência pública ainda tem algum domínio sobre ele. Mas quando chega a lasciva, o homem que se torna lascivo, ele não descansa até que choque a opinião e a decência pública. Lascívia apresenta a essência do mal e que chegou a uma etapa de pecado que não faz o mínimo esforço para ocultar ou mascarar o seu pecado. E nós vemos as pessoas, o modo de vestir das pessoas, o modo dos cabelos, o modo das maquiagens, o modo de tudo, o jeito da pessoa falar, agir. Ela não está mais preocupada com o que faz com o próximo. Cada vez mais o segundo mandamento de Cristo, o primeiro com o segundo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, como o próximo, como a mim mesmo, faz cada vez menos sentido. Porque o que me interessa é eu me expressar. O que interessa é eu fazer a minha vontade, fazer o meu querer. Isso é lascívia. Tanto de uma área sexual, que é o que o apóstolo Paulo está tratando, como de qualquer outra forma. A condição da amoralidade. Eu faço o que eu quero e não tem nenhum padrão que possa me reter. O conceito de família tem sido destruído por isso. Porque as pessoas dentro do seio familiar, elas fazem o que querem. Elas não pensam no próximo. Nem nos seus pais, nem nos seus filhos, irmãos, nem em nada. Importa que eu me satisfaça. Esse é o princípio da lascívia. E dentro do contexto que o apóstolo Paulo está falando, dentro da área sexual, você não consegue imaginar para onde vai isso. Eu dou um curso na pós-graduação de aconselhamento bíblico que fala distúrbios da sexualidade, em que eu poderia falar para você aqui coisas que trariam escárnio ao seu coração. As pessoas têm feito coisas que são abomináveis a Deus e abomináveis aos homens. Apenas uma para você. Jovens, meninos e meninas têm sido sequestrados. Passam por cirurgias em que os seus nervos são cortados. E eles são colocados em cima de camas para servirem de prazeres sexuais para homens e mulheres. Acontece no Brasil. Esse corpo não dura mais que 3, 4, 5 meses, mesmo sendo alimentado, mesmo sendo cuidado. E a pessoa está consciente dentro do cérebro dela. E ela é abusada dia após dia após dia. Cada vez mais as pessoas recorrem à internet, cada vez mais as pessoas recorrem a meios da internet para se satisfazer, e toda sorte de coisas acontece. Pedofilia é café pequeno hoje. O que as pessoas têm feito, demonstrando a sua lascívia, a entrega do seu coração à pecaminosidade, é algo que cada vez mais aponta e sinaliza o fim dos tempos. A lascívia apresenta a essência do mal. E que chegou a uma etapa do pecado que não faz o mínimo esforço para ocultar ou mascarar o seu pecado. É o pecado que perdeu toda a vergonha. Passemos, portanto, ao exame do problema da lascívia. Romanos capítulo 13, verso 13. Romanos capítulo 13, verso 13.
Diz assim, Romanos 13:13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. O apóstolo Paulo fala que nós temos que andar de uma maneira digna, todo dia, como se estivéssemos durante o dia, como se as pessoas estivessem nos enxergando. O apóstolo Paulo ele sinaliza para a igreja de Roma que algo estranho estava acontecendo. As pessoas elas estavam se entregando a essa lascívia e não estavam mais ligando. 2 Coríntios 12:21. 2 Coríntios 12:21. Nós já lemos esse texto. Receio. O apóstolo Paulo, olhando para a igreja de Corinto, já tinha tido a primeira carta aos Coríntios, teve a segunda carta aos Coríntios, e aí ele fala: eu receio que eu indo outra vez vê-los, visitá-los, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia que cometeram. O apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto e fala o seguinte: eu receio que quando eu for ver vocês, eu vou observar que vocês continuam se afundando cada vez mais. Ocorre nesse texto e em outros textos essa tríade que é colocada em Gálatas capítulo 5. Impureza, prostituição e lascívia. Tudo isso se refere ao excesso sexual. Efésios capítulo 4, verso 19. Efésios 4, 19. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, tendo se tornado lascivos, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A lascívia é a impureza que nós vimos no primeiro período, praticada de uma forma sem medida. Sem medida. Efésios 4,19 é uma referência ampla, porque ali diz que a dissolução ela é ávida, é desejosa, ela morre de vontade por praticar mais e mais ações sexuais pecaminosas. Quando nos voltamos à palavra nos escritores não cristãos, as pessoas que estão fora do cristianismo, o que as pessoas dizem? Será que está tudo certo? Quando nos voltamos à palavra nos escritores não cristãos, seu alcance é muito mais amplo. Os próprios gregos a definiam como violência e ofensiva. Eles olhavam para esse procedimento das pessoas, essa devassidão, e mesmo estando no meio da imundícia, mesmo não tendo o Espírito Santo de Deus, eles falavam: isso é uma violência. Uma disposição da alma que não possui nem pode suportar a dor da disciplina. Quando nós temos um discurso como este, no meio de pessoas impuras, as pessoas, elas fecham os ouvidos. Timóteo diz que haverá tempo em que as pessoas, elas não conseguirão ouvir a sã doutrina.
como comichão, coceira nos ouvidos. Elas vão querer que aquela voz se cale de qualquer maneira. Tem tudo a ver com a exposição do Evangelho em países de perseguição. Tem tudo a ver quando você se levanta para pregar o Evangelho e você é rejeitado e repudiado. As pessoas, elas não conseguem ouvir mais. Incomoda demais. Dói demais. Em outra passagem, a palavra de Deus diz: mas como que eles vão se converter se não há quem pregue? Eu tenho liberdade para parar de falar? Não. Essa série que nós estamos entrando, trabalhando de frutos da carne e fruto do Espírito, não é uma série que é atrativa. Talvez os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, sim. Mas talvez seja um maior número de não visualizações, porque as pessoas começam a ouvir e se sentem incomodadas. Essa lascívia também é definida como disposição a entregar-se para qualquer prazer. Podemos, portanto, distinguir 3 características da lascívia. Primeiro, é a ação libertina. Prestem atenção aqui, por gentileza. Por favor. É a ação libertina e indisciplinada. É a ação do homem que está à mercê das suas paixões, impulsos e emoções, e em quem a voz calma da razão foi silenciada porque não houve mais nada. Qualquer exortação, qualquer chamada de atenção, ela é silenciada. Porque a nossa ação, ela se torna lascivamente de uma forma libertina, sem controle e sem disciplina nenhuma. Não há nenhum padrão que possa me moldar. Segunda característica da lascívia: não respeita a pessoa do outro. Não respeita o direito dos outros. Não importa quem quer que seja. E nós vemos ainda no Congresso movimentações de casamento entre vários homens e várias mulheres, pais e filhos, filhos e pais. A pessoa, ela decide o que quer, como quer, da maneira que ela quer, não importa o que as pessoas pensam. A condição do aborto é uma condição que tem tudo a ver com a lascívia. Meu corpo, as minhas regras, eu faço o que eu quero. E as pessoas que são defensoras do aborto falam: não, por que você não pega essa criança e leva para cuidar na sua casa? Não, o pecado foi cometido lá na raiz. Lá na raiz. Não quer dizer que nós não temos que cuidar da criança. Tem que dizer que você não tem que gerar a criança dentro de um contexto pecaminoso, simplesmente porque você quer matar a sua vontade e o seu desejo. A lascívia, ela não respeita a pessoa. Não respeita o direito das pessoas, quem quer que seja. Ela é violenta. O estupro é isso. Eu quero, eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu vou e tomo. Ela é violenta. Ela é abusiva. Ela é audaz. Qualquer consideração e simpatia pelos sentimentos dos outros deixou de existir. Nós estamos trazendo para o Brasil, a faculdade onde eu represento, CEBI, nós estamos trazendo para o Brasil um seminário, um ministério que só trata da libertação da área sexual. E isso é mais comum do que você imagina. Pessoas que têm que se trancafiar num local para ser tratada como trata de desintoxicação, de drogas, de bebidas, também da área sexual. Qualquer consideração, qualquer simpatia pelos sentimentos dos outros deixou de existir. O que importa é a minha satisfação. Terceiro, é completamente indiferente à opinião e decência públicas. E aí a gente vê as manifestações de vários grupos feministas. Mulheres com os seios de fora, desnudas.
Em contrapartida, homens andando junto com sutiã. É a total descabimento da sociedade. As pessoas elas procuram cada vez mais chocar a opinião pública para chamar a atenção a si. Pessoas defecando em pessoas em público, urinando, e as pessoas elas não estão nem aí, elas querem é que você se lasque. Você não está nem aí com você, com o que você acha. É completamente, a característica da lascívia é completamente indiferente à decência e à opinião pública. É bem possível que o homem comece a fazer uma coisa errada em segredo. Comece com a prostituição. Comece com a impureza. De início, seu único alvo e desejo talvez seja ocultá-la dos olhos dos homens. Ainda há algo no seu coração que diz: eu estou errado. Mas com a prática do pecado, o coração vai cada vez mais endurecendo. Aquele homem pode amar a coisa errada e pode até ser dominado por ela, mas mesmo assim ainda ter vergonha dela. Isso ocorre. As pessoas falam: eu fiz errado. Mas lhe é perfeitamente possível chegar a uma etapa em que faz de uma forma aberta e atrevida aquilo que fazia secretamente às ocultas. Pode chegar a uma etapa do pecado em que perdeu de tal maneira a vergonha e já não se importa com aquilo que os outros veem, nem com o que eles dizem, nem com o que eles pensam. As pessoas não estão nem aí. Não estão preocupadas. O mundo que nós vivemos é um mundo desse contexto. Eu vi uma postagem de uma igreja muito tradicional, lá do Maranhão. E o presidente daquela instituição, e eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo, me isento de emitir opinião, não é esse o propósito, em que ele decretou que não pode mais ver televisão. Na igreja dele não pode mais ir para o cinema. Mulheres se vestem como mulheres e homens como homens. Mulheres, cabelo como de mulher, e homens com cabelo de homem. Banimento de maquiagem, banimento de brinco, banimento de toda sorte de coisas. E aí, de um lado, pessoas que apoiam, pessoas que condenam. E nós vemos que, de uma certa maneira, este homem, correta ou incorretamente, ele está lutando contra a lascívia. As pessoas nos dias de hoje, elas não estão conseguindo mais lidar com essas coisas. Não conseguem. Eu não sei se a atitude correta é a atitude deste homem, que é realmente podar. Se a maneira certa é educar. Eu não sei se dá mais para educar. Porque o mundo está tão perdido, tão pecaminoso, as famílias estão tão bagunçadas, que eu não sei se dá mais para arrumar. Eu antevejo a vinda do Senhor Jesus Cristo muito próxima. E antes que você fale aleluia e maranata, saiba que você pode ficar. Porque esse contexto de lascívia é um contexto que faz com que as pessoas não subam, não sejam cristãs. A lascívia pode chegar a uma etapa do pecado em que se perdeu de tal maneira a vergonha que já não se importa com o que os outros veem, com o que os outros dizem ou com o que os outros pensam. O que há de terrível na lascívia é que o ato de uma personalidade que já perdeu aquilo que deveria ser sua melhor defesa, seu respeito próprio e seu senso de vergonha, eles já não existem mais. Uma pessoa como essa, apenas pela obra sobrenatural do Senhor, nós temos que continuar falando. Nós, como igreja, nós temos que mostrar que ainda há um local para se adorar ao Senhor. Humildemente,
Nós procuramos fazer isso na Igreja Cristã Semente de Vida. Pessoas vêm e vão. Nós estamos lutando para nos manter. Lutamos com casais, lutamos com pessoas de diversos grupos, porque a única forma de isso não complicar mais ainda é a igreja ser igreja. É você ser uma pessoa que realmente professa o nome do Senhor, e não só da boca. E como nós temos visto, aquele que vive no Espírito, que tem contato com as Escrituras, que também ande no Espírito. Olhar para o mundo hoje, não há esperança. Não pense no resgate de nações, porque isso não vai ocorrer. Missionários são levados a fazer isso. Mas comece a limpar a sua casa. Comece a cuidar, que é algo que a minha esposa tem me chamado muita atenção. Cuidado com o que você olha na televisão. Olhe para a censura da televisão, que ainda, mesmo que meia boca, ela ainda é um sinalizador de que tem algo de errado. Comece a limpar a tua casa. Não necessariamente como esse pastor, proibindo tudo. Mas levante os seus olhos. Olhe em volta e veja o que está acontecendo. Não seja complacente com o pecado. Não permita isso seja disseminado entre a sua família de uma maneira aleatória e indisciplinada e que você não faça nada. Se coloque a campo e diga: eu não concordo. A lascívia, ela existe. Ela fica batendo na nossa porta todos os dias, mas talvez ela comece primeiramente pela prostituição ou pensamentos impuros. Eu não sei em que grau você está, mas há uma saída. E essa saída é Jesus Cristo. Como eu li no texto de Atos capítulo 2. Aqueles homens falam assim: e agora o que nós fazemos? Arrependa-se do seu pecado. Vá para a cruz. Senhor, mais uma vez eu me arrependo e peço que o Senhor me ajude a me limpar. E o que vai acontecer, se você realmente fizer isso, o Senhor, Ele vai te estender a mão e vai te ajudar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Agradecemos porque a Tua palavra, mesmo que dura, Pai, ela é uma espada de 2 gumes que corta e entra profundamente, quase que dividindo a nossa alma e espírito, e nos levando ao arrependimento e à mudança de comportamento. Nos abençoa, te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.